Imagine viver em uma época onde a opressão é a regra do dia. Israel estava sob o jugo cruel dos filisteus, um povo conhecido por sua força militar e crueldade. Em meio a esse cenário sombrio, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolhe um homem para ser o instrumento de libertação de seu povo. Nasce, então, Sansão em Nazaré. Mas não era apenas mais um nascimento, era o cumprimento de uma promessa divina. Desde o ventre de sua mãe, Sansão já carregava um propósito grandioso, escolhido para ser a força de Deus em um mundo marcado pelo pecado e pela escuridão. A vida de Sansão não foi uma mera coincidência, foi a concretização de um plano divino. Desde cedo, ele foi separado para uma missão específica, um sinal de que Deus tinha algo maior reservado para ele. A força de Sansão, muito mais do que física, era um reflexo do poder de Deus agindo através dele. E essa força, meus amigos, não era apenas para lutar contra os filisteus, mas para mostrar ao mundo que, com fé e obediência, podemos superar qualquer desafio. Essa história nos ensina que, mesmo em meio à opressão, Deus sempre tem um plano para a nossa salvação. Não é interessante como Deus escolhe pessoas aparentemente comuns para realizar feitos extraordinários? Sansão, com toda a sua força, nos lembra que quando Deus nos escolhe, Ele nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir o propósito que Ele nos deu. E você, já se perguntou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Assim como Sansão, todos nós temos algo único para realizar neste mundo. Talvez você não tenha uma força sobrenatural, mas certamente Deus colocou em você habilidades e talentos que podem transformar vidas e trazer luz onde há escuridão. Sansão nasceu em Nazaré, uma pequena cidade que se tornaria famosa séculos depois por outro nascimento notável, o de Jesus Cristo. Essa conexão nos mostra que Deus sempre está trabalhando através das gerações para cumprir seus planos. A força de Sansão era apenas uma sombra do que estava por vir com Jesus, que nos trouxe uma salvação ainda maior. Enquanto Sansão libertou Israel dos filisteus, Jesus Cristo nos liberta do pecado e da morte. Pense nisso como uma preparação, Deus sempre tem algo maior em mente. A força de Sansão, além de ser física, representava uma força espiritual. Ele era um nazireu, alguém separado para Deus de maneira especial. Sua vida, desde o nascimento, era um testemunho vivo do poder de Deus. Mas essa força, como veremos, tinha um custo. A consagração de Sansão exigia obediência total a Deus, e isso incluía seguir regras específicas, como não cortar o cabelo. A partir daí, aprendemos que com grande poder vem uma grande responsabilidade, e que Deus nos chama para viver de acordo com seus princípios para experimentar a verdadeira liberdade. Essa história nos faz refletir sobre o que significa ser escolhido por Deus. Sansão não escolheu ser forte, Deus o fez assim. E, assim como ele, muitas vezes somos chamados a desempenhar papéis para os quais não nos sentimos preparados. Mas a beleza da graça de Deus é que Ele nunca nos dá uma tarefa sem nos capacitar para realizá-la. A vida de Sansão é um lembrete poderoso de que Deus sempre nos dá o que precisamos para enfrentar os desafios, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Por fim, é interessante observar como a vida de Sansão estava entrelaçada com o destino de Israel. Deus sempre usou indivíduos para realizar seus planos para nações inteiras. A história de Sansão é uma lição de como a obediência a Deus pode levar à libertação não apenas pessoal, mas coletiva. Sansão foi uma luz em meio à escuridão dos filisteus, e sua força era um reflexo da força de Deus. E você, está permitindo que Deus use sua vida para trazer luz a este mundo? E assim, com o nascimento de Sansão, Deus começou a colocar em movimento seu plano de libertação para Israel. Mas como essa força se manifestaria? E o que aconteceria quando o homem mais forte da Bíblia se deparasse com os desafios de sua missão? Vamos descobrir nos próximos capítulos, onde veremos como Sansão utilizou sua força dada por Deus para realizar feitos extraordinários, mas também como ele enfrentou suas próprias fraquezas. A história de Sansão não começou com sua força, mas com uma promessa. Imagine uma mulher que, por anos, tentou, mas nunca conseguiu ter filhos. Ela, sem dúvida, já tinha aceitado sua condição, talvez até pensasse que Deus havia se esquecido dela. Mas Deus não se esquece dos seus.
Foi em meio a essa dor que um anjo apareceu a Manoá e sua esposa, trazendo uma notícia que mudaria não só a vida deles, mas a história de Israel. O anjo anunciou que ela daria à luz um filho, e esse filho seria a resposta de Deus para o sofrimento do povo. Essa promessa não era uma simples bênção de maternidade, era uma declaração do poder de Deus sobre a vida. O anjo deixou claro que o menino deveria ser criado sob o voto de Nazireu, uma forma de vida consagrada a Deus, que incluía a abstenção de vinho e o compromisso de nunca cortar o cabelo. Essa instrução era uma preparação para o propósito maior que Sansão cumpriria. Deus estava garantindo que, desde o início, Sansão seria um instrumento em suas mãos, moldado desde o ventre para um destino específico. Não é fascinante como Deus usa momentos de aparente impossibilidade para mostrar seu poder? O anúncio do nascimento de Sansão nos lembra que, muitas vezes, Deus trabalha nas situações mais desesperadoras para revelar sua glória. Talvez você esteja passando por algo semelhante, uma situação em que todas as portas parecem fechadas. Mas lembre-se, Deus é especialista em abrir portas onde não existem. Assim como ele fez com Manoá e sua esposa, ele pode transformar sua situação e trazer esperança onde havia apenas desespero. Essa história também nos ensina sobre a importância de ouvir e obedecer a Deus. Manoá e sua esposa seguiram à risca as instruções do anjo, sabendo que a vida de seu filho dependia dessa obediência. É um lembrete poderoso de que, quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos dá as direções claras para cumpri-la. E essas direções, muitas vezes, exigem sacrifício e fé. A obediência de Manoá e sua esposa é um exemplo para todos nós, seguir a palavra de Deus, mesmo quando não entendemos totalmente o plano. O voto de Nazireu que Sansão carregaria ao longo de sua vida era um sinal visível de sua consagração. Não era apenas um símbolo religioso, mas um compromisso profundo com Deus. Em nossa vida, somos constantemente chamados a nos consagrar, a nos separar do que nos afasta de Deus e a viver de acordo com sua vontade. Talvez o seu voto de Nazireu hoje seja algo que Deus está pedindo para você deixar de lado ou algo que Ele está chamando você para abraçar com mais dedicação. A vida de Sansão nos desafia a considerar o que estamos dispostos a sacrificar para cumprir o propósito de Deus. Sansão foi um presente divino, mas esse presente veio com responsabilidades. É um lembrete de que todas as bênçãos que recebemos de Deus vêm acompanhadas de um chamado. O nascimento de Sansão não foi apenas um milagre, mas o início de uma jornada cheia de desafios e vitórias. Da mesma forma, cada um de nós tem um chamado que se manifesta através das oportunidades e dons que Deus nos dá. E, assim como Sansão, somos responsáveis por como utilizamos esses dons. Manoá, ao ouvir o anúncio do anjo, pediu mais informações sobre como criar o filho que estava por vir. Isso mostra uma sabedoria prática que todos nós deveríamos buscar. Quando Deus nos dá uma missão, é importante buscar entendimento e sabedoria para cumpri-la da melhor forma possível. Isso pode significar estudar a palavra de Deus, buscar conselhos de pessoas sábias, ou até mesmo se dedicar à oração para discernir o caminho certo. A história de Sansão nos lembra que o entendimento precede a ação. E assim, o cenário estava preparado. A criança que nasceria seria separada desde o início para um grande propósito. Mas como seria essa jornada? Como Sansão, com sua força divina, começaria a manifestar o poder de Deus para libertar Israel? No próximo tópico, vamos explorar os primeiros feitos de Sansão e como ele começou a cumprir a missão para a qual foi chamado, mostrando que a força de Deus se manifesta de maneiras surpreendentes. Desde o início de sua vida, Sansão demonstrou que não era um homem comum. Ele possuía uma força extraordinária, algo que não se via em nenhum outro ser humano. Mas essa força não era apenas física, era a manifestação direta do poder de Deus sobre ele. A primeira vez que Sansão mostrou sua força foi de maneira impressionante. Ao encontrar um leão no caminho, ele o rasgou em pedaços como se fosse um animal pequeno. Imagine a cena, um jovem, sem armas, derrotando uma fera selvagem com suas próprias mãos. Isso já nos dá uma ideia do que estava por vir. Os feitos de Sansão não pararam por aí. Em outra ocasião, ele capturou 300 raposas, amarrou suas caudas em pares e prendeu tochas nelas, soltando-as nos campos dos filisteus. O resultado? As colheitas,
olivais e vinhedos dos inimigos de Israel foram completamente destruídos. Isso não foi apenas um ato de vingança, foi uma declaração de guerra. Sansão, sozinho, causou mais dano aos filisteus do que um exército inteiro poderia ter feito. Esse ato demonstra como Deus pode usar meios inusitados para trazer justiça ao seu povo. Esses episódios da vida de Sansão nos ensinam sobre o poder que temos quando confiamos em Deus. Muitas vezes, podemos nos sentir pequenos diante dos desafios, como se fossemos enfrentar leões e exércitos sozinhos. Mas Sansão nos lembra que, com Deus, somos capazes de feitos que parecem impossíveis. O segredo está em acreditar que a força que vem de Deus é suficiente para nos capacitar a enfrentar qualquer adversidade, seja ela física, emocional ou espiritual. É um lembrete para nunca subestimar o poder da fé. Um dos feitos mais impressionantes de Sansão foi quando ele matou 1000 homens com uma simples queixada de jumento. Essa história se tornou lendária não apenas pela força física envolvida, mas pelo que ela simboliza. A queixada de jumento era uma arma improvável, algo que ninguém pensaria em usar em batalha. No entanto, nas mãos de Sansão, algo tão simples se tornou uma arma poderosa. Isso nos ensina que Deus pode usar o que temos, por mais simples que pareça, para realizar grandes feitos. Às vezes, o que precisamos para vencer nossas batalhas já está em nossas mãos, só precisamos confiar em Deus para nos guiar. Essa sucessão de vitórias de Sansão nos faz pensar sobre o papel da confiança em nossa vida espiritual. Sansão não hesitava em agir, pois sabia que sua força vinha de Deus. Isso é algo que todos nós podemos aprender. Em nossa caminhada de fé, é essencial agir com a confiança de que Deus está conosco. Se Sansão tivesse hesitado diante do leão ou dos filisteus, talvez a história tivesse sido diferente. Da mesma forma, em nossa vida, é a confiança em Deus que nos permite avançar e alcançar aquilo que Ele planejou para nós. No entanto, a força de Sansão também veio com desafios. Ele era constantemente testado, e suas vitórias atraíam a atenção e a inimizade dos filisteus. Isso nos mostra que, ao seguir o caminho de Deus, enfrentaremos oposição. Mas essas provações não devem nos desanimar, pelo contrário, devem nos fortalecer. Sansão continuou a lutar, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. E essa perseverança é algo que devemos aplicar em nossa própria vida, sabendo que, com Deus, sempre podemos superar as adversidades. Enquanto Sansão acumulava vitórias, ele também se tornava um alvo para seus inimigos. Os filisteus não podiam ignorar o dano que ele causava, e isso os levou a conspirar contra ele. Mas mesmo diante das ameaças, Sansão permaneceu firme. Sua vida nos mostra que, quando estamos alinhados com o propósito de Deus, podemos resistir às investidas do inimigo. É uma lição de resiliência e coragem, de continuar a lutar pela verdade e pela justiça, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E assim, as façanhas de Sansão começaram a se tornar lendárias. Mas como todo herói, ele também tinha fraquezas. Essas vitórias iniciais, embora grandiosas, foram apenas o começo de uma jornada que o levaria a enfrentar desafios ainda maiores. No próximo tópico, veremos como a fraqueza de Sansão o levou a uma queda dramática, mostrando que mesmo os mais fortes entre nós precisam estar atentos às armadilhas que surgem no caminho. Todo herói tem um ponto fraco, e para Sansão, esse ponto fraco tinha um nome: Dalila. Ela era uma mulher que, ao contrário de Sansão, não foi escolhida por Deus, mas sim pelos filisteus, que estavam desesperados para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila, com sua beleza e charme, se aproximou de Sansão, conquistando seu coração. E assim, começou uma das mais trágicas histórias de traição na Bíblia. Sansão, tão forte e invencível em batalha, se mostrou vulnerável no campo emocional, deixando-se enredar por Dalila. Dalila não perdeu tempo em cumprir sua missão. Ela começou a pressionar Sansão para que ele revelasse o segredo de sua força. No início, Sansão brincava com ela, dando respostas falsas e se esquivando de suas perguntas. Mas Dalila era persistente. Dia após dia, ela insistia, usando toda a sua persuasão para quebrar a resistência de Sansão. E, eventualmente, ela conseguiu. Sansão, cego por seu amor por Dalila,
revelou o segredo que havia guardado por toda a sua vida, e sua força estava ligada ao seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Esse momento é um dos mais tristes na história de Sansão, porque simboliza sua queda não apenas física, mas espiritual. Ele havia quebrado seu voto de Nazireu ao confiar seu segredo a Dalila, uma mulher que não compartilhava sua fé ou seus valores. Esse ato de confiança mal colocada resultou em sua captura pelos filisteus. Eles cortaram seu cabelo, e com isso, a força que Deus havia lhe dado foi retirada. Sansão foi subjugado, seus olhos foram arrancados, e ele foi levado como prisioneiro, humilhado e ridicularizado. A história de Sansão e Dalila nos ensina uma lição poderosa sobre a importância de discernir em quem colocamos nossa confiança. Mesmo os mais fortes entre nós podem ser derrotados se não tomarmos cuidado com as influências em nossas vidas. Sansão, que havia derrotado exércitos, foi derrotado por uma única mulher. Isso nos faz refletir sobre as áreas em que somos vulneráveis e a necessidade de estar em constante vigilância, especialmente em nossos relacionamentos e alianças. Mas há algo mais profundo nessa história. Sansão, em sua queda, nos mostra que mesmo quando falhamos, Deus não nos abandona. Embora Sansão tenha perdido sua força física, ele não perdeu o favor de Deus completamente. Mesmo na prisão, ele começou a se voltar para Deus, reconhecendo sua fraqueza e sua necessidade de redenção. Esse é um momento de reflexão para todos nós, não importa quão longe possamos ter caído. Deus sempre está pronto para nos ouvir e nos restaurar quando nos voltamos para Ele com sinceridade. Enquanto estava na prisão, Sansão foi forçado a trabalhar como um escravo, moendo grãos. Durante esse tempo, seu cabelo começou a crescer novamente, e com ele, sua força começou a retornar. Esse detalhe, aparentemente pequeno, é carregado de significado. Ele simboliza a graça de Deus, que nunca deixa de agir em nossas vidas, mesmo quando estamos no ponto mais baixo. A história de Sansão nos lembra que, por mais que possamos falhar, sempre há esperança de restauração quando nos arrependemos e voltamos nosso coração para Deus. Finalmente, a relação de Sansão com Dalila também é um alerta sobre o poder da tentação. Dalila não era apenas uma mulher, ela representava tudo o que poderia afastar Sansão de seu propósito divino. E essa tentação, que parecia tão sedutora, acabou sendo sua ruína. Todos nós enfrentamos Dalilas em nossa vida, situações ou pessoas que nos atraem, mas que, se não tivermos cuidado, podem nos desviar do caminho que Deus preparou para nós. A história de Sansão nos desafia a identificar essas tentações e a buscar a força de Deus para resistir a elas. Sansão, agora prisioneiro e sem sua força, parecia ter chegado ao fim de sua jornada. Mas a história ainda não acabou. No próximo capítulo, veremos como, mesmo em meio à sua queda, Sansão encontrou redenção e cumpriu a missão que Deus havia dado a ele desde o início. A história de Sansão nos mostra que, com Deus, até os momentos mais sombrios podem ser transformados em vitórias. Após a traição de Dalila e a humilhação nas mãos dos filisteus, Sansão parecia ter sido derrotado. Ele foi levado como prisioneiro, cego e acorrentado, para trabalhar como escravo. No entanto, mesmo em sua aparente fraqueza, algo começou a mudar. Seu cabelo, símbolo de sua consagração e força, começou a crescer novamente. Esse detalhe, que poderia passar despercebido, era um sinal de que Deus ainda estava com ele. A restauração da força de Sansão começou de dentro para fora, à medida que ele se voltava para Deus em sua aflição. Os filisteus, em sua arrogância, decidiram exibir Sansão como um troféu de sua vitória. Eles o trouxeram para o templo de Dagon, seu deus, durante uma grande celebração. O lugar estava lotado, com milhares de filisteus, incluindo seus líderes, todos prontos para zombar de Sansão e celebrar sua vitória. Nesse momento, Sansão, agora cego e humilhado, fez algo que não havia feito antes, ele orou. Ele clamou a Deus, pedindo força uma última vez, para que pudesse cumprir sua missão e vingar-se de seus inimigos. Essa oração de Sansão nos mostra um momento de profunda humildade e arrependimento. Ele reconheceu sua dependência total de Deus e pediu que sua força fosse restaurada, não para sua própria glória, mas para a glória de Deus e a libertação de Israel. E Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor de Sansão.
Esse é um exemplo poderoso de como a oração pode mudar até as situações mais desesperadoras. Quando nos voltamos para Deus com sinceridade, Ele é capaz de restaurar o que foi perdido e usar nossas fraquezas para manifestar sua força. Sansão, em um ato de fé e coragem, pediu para ser levado até as colunas centrais que sustentavam o templo. Com suas mãos sobre as colunas, ele reuniu toda a força que Deus lhe concedeu e as empurrou com toda a sua energia. O templo ruiu, matando todos que estavam dentro, incluindo Sansão. Esse último ato de força foi o maior feito de sua vida, pois ele eliminou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Esse sacrifício final não foi apenas um ato de vingança, mas a realização do propósito de Deus para Sansão como libertador de Israel. O final da história de Sansão é, sem dúvida, trágico, mas também é redentor. Ele morreu cumprindo a missão para a qual foi chamado, e mesmo em sua morte, ele glorificou a Deus. Isso nos ensina que, não importa quão longe tenhamos caído, sempre podemos encontrar redenção ao voltarmos para Deus. Sansão, com todas as suas falhas e fraquezas, foi usado por Deus para cumprir um propósito maior. Sua vida é um testemunho de que Deus pode usar até mesmo nossas quedas para realizar seus planos. Essa história nos desafia a refletir sobre o legado que deixamos para trás. Sansão, apesar de suas falhas, terminou sua vida cumprindo o propósito que Deus lhe havia dado. E nós? Estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas? Estamos prontos para nos sacrificar, se necessário, para cumprir a vontade de Deus? Sansão nos mostra que, mesmo nos momentos finais, é possível fazer algo grandioso para o reino de Deus. A morte de Sansão não foi o fim, mas o começo de uma nova era para Israel. Sua vida, cheia de altos e baixos, nos ensina que o mais importante não é como começamos, mas como terminamos. Sansão terminou sua jornada como um herói da fé, alguém que, apesar de suas falhas, foi fiel até o fim. Sua história nos inspira a nunca desistir, a sempre buscar a redenção em Deus e a lutar até o último momento para cumprir o propósito que Ele nos deu. E assim, a vida de Sansão nos deixa com uma pergunta profunda: estamos dispostos a entregar tudo a Deus, até mesmo nossas falhas, para que Ele possa usar nossa vida para sua glória? A história de Sansão nos mostra que, com Deus, até nossos momentos de fraqueza podem ser transformados em vitórias poderosas. Agora que concluímos essa jornada com Sansão, é hora de refletir sobre o que podemos aprender e como podemos aplicar essas lições em nossa própria vida. A história de Sansão nos mostra que, mesmo os mais fortes entre nós, não estão imunes às fraquezas e tentações. Mas o que fazemos com essas falhas é o que realmente importa. Você já parou para pensar em como está utilizando os dons e talentos que Deus te deu? Está alinhado com o propósito que Ele tem para a sua vida, ou há algo que precisa ser ajustado? A vida de Sansão nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada de fé e a buscar a força que só Deus pode nos dar para superar os desafios e cumprir nossa missão. Agora é a sua vez de aplicar esse conhecimento. Onde você tem colocado sua confiança? Em suas próprias forças ou em Deus? Se há algo que a história de Sansão nos ensina, é que a verdadeira força vem de uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Então, que tal começar a buscar mais de Deus em sua vida? Talvez seja o momento de intensificar suas orações, de estudar mais a Bíblia, ou até mesmo de se consagrar de maneira mais profunda ao reino de Deus. A mudança começa com uma decisão, e essa decisão está em suas mãos. E aí, o que você vai fazer com tudo o que aprendeu? Que tal se comprometer a viver uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus? Afinal, o que aconteceu com Sansão pode ser um alerta para todos nós. Não importa quão fortes pensamos que somos, sem Deus, nada podemos fazer. Aproveite essa oportunidade para refletir e, se precisar, mudar de direção. Deus está sempre pronto para nos dar uma nova chance, mas cabe a nós tomá-la. Agora, se você quer continuar aprendendo e se fortalecendo na fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar mais histórias poderosas e ensinamentos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Não deixe para depois o que pode mudar a sua vida hoje. Deus tem grandes planos para você,
E o primeiro passo para descobri-los é continuar buscando o conhecimento e a verdade que só ele pode oferecer. Nos vemos no próximo vídeo.